Olá pessoal, boa noite. Que bom que estamos aqui de novo hoje, na quarta-feira. Aqui já tá noite em Portugal. Mas eu queria hoje, o assunto que eu queria compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza, mais uma vez, de que Deus tem uma palavra para você hoje. E eu queria te lançar o desafio, mais uma vez. Por quê? Essa palavra, ela é muito importante. Ela é muito importante que você ouça até o final. Então eu quero te desafiar para que você persevere. Ouça essa palavra, compartilhe essa palavra, sabe? Realmente eu busquei a Deus esses últimos dias se eu deveria realmente compartilhar essa palavra, e Deus confirmou no meu coração. Então não vou medir palavras para falar nesse vídeo, até porque eu já falei aqui, eu não faço edição de vídeo, eu não preparo o que eu falo aqui, e eu posto, entendeu? Então eu quero te desafiar a ficar até o final desse vídeo. Não só isso, mas a compartilhar essa palavra. Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então não só eu, mas você que ouve essa palavra, você é responsável por compartilhar essa palavra para que outras pessoas possam ser alcançadas e curadas, em nome de Jesus. Tá joia? E eu queria, como eu falei, é um tema muito importante, né? Então eu não vou perder tempo. Espero não me alongar muito, mas eu poderia ficar, na verdade, a noite toda aqui falando sobre esse assunto, mas eu vou resumir. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, que Ele é que faz as coisas, Ele é que convence o homem de tudo, Ele vai falar ao teu coração, tá certo? E eu queria te fazer uma pergunta, iniciar te fazendo uma pergunta, né? Claro, você sabia qual a doença, vamos dizer assim, né? Qual o mal, qual a doença que mais as pessoas, né, têm sido diagnosticadas no planeta? Eu sempre faço essas pesquisas, né? E eu encontrei isso também, sabe? Hoje existe um mal diabólico que tem afetado grande parte da população mundial. E tem sido diagnosticadas com esse problema. Como eu falei, é uma coisa do diabo. E é uma palavra chamada depressão. É claro que todos nós já ouvimos sobre essa palavra. Ah, eu tô com depressão. Ah, que fulano de tal tá com depressão. Ah, que ciclano tá com depressão. Ah, que ele não sai do quarto porque tá com depressão. E essa depressão, na verdade, gera vários outros problemas. Cara, que coisa maligna. Há alguns anos atrás, né, quando eu morava no Brasil, na verdade, há bastante tempo atrás, né, eu tinha contato com alguns pastores e a gente, sabe, teve contato com pessoas que estavam com problemas de depressão, né, já tinham sido diagnosticados pelos médicos com esse mal. E é uma coisa que a cada ano tem aumentado. A pessoa em depressão hoje é maior do que pessoas com problemas cardíacos, né, com pessoas com câncer, por exemplo. São pessoas diagnosticadas com depressão. Olha que coisa maléfica mesmo. E é um mal, por exemplo, que aprisiona a pessoa, que deixa a pessoa realmente presa, sabe? Às vezes dentro de um quarto, às vezes dentro de uma casa, ou às vezes dentro de si mesma, sabe? A pessoa não consegue mais se socializar com o mundo. Cara, uma coisa terrível, terrível. E não são poucas pessoas que têm vivido com isso, sabe? Inclusive, eu ouço relatos de pessoas, por exemplo, que já se acostumaram a viver em meio à depressão. Cara, eu não aceito isso, sabe? Eu tenho orado a Deus por isso, porque eu sei que, como eu falei nos vídeos, tenho falado nos vídeos, sabe? Deus tem levantado uma igreja poderosa, sabe? Que vai manifestar a glória dele, o fogo dele, uma igreja que vai incendiar e essas coisas vão cair por terra em nome de Jesus. Mas eu quero te falar uma coisa. Muitas dessas pessoas que hoje ou estão diagnosticadas com depressão, isso tem um início, tem um problema espiritual. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso, né, o tema desse vídeo. A gente tem falado muito aqui, né, em todos os vídeos passados, no Sermão da Montanha. Eu amo o Sermão da Montanha, né? Eu amo os 3 capítulos de Mateus, Mateus 5, 6 e 7. Por quê? Porque, rapaz, Jesus, ele fala umas coisas assim que, cara, parece coisa, né? Assim, cara, o Evangelho, na perspectiva, né, de Mateus 5, 6, 7, caramba, você lê assim, você fica impressionado.
Porque é um outro nível, né? Jesus, ele coloca um outro nível. Ele fala assim, olha, ama o teu inimigo, ora por quem te persegue. Se te der na face, oferece a outra. Se te roubar uma coisa, dá a túnica. Se pedir para dar uma milha, vai duas. Caramba, cara. É uma coisa assim, né? De só o impecável mesmo, né? E ele nos ensina sobre todas essas coisas. Nos ensina como jejuar, nos ensina como dar esmolas, nos ensina como orar, né? Que eu já até falei num vídeo aqui sobre isso. E eu queria voltar a falar sobre isso. Eu vou falar sobre Mateus 6, que justamente é nesse capítulo que Jesus ensina sobre oração. E eu sei que a grande maioria, né, conhece a oração, por exemplo, do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, presta bem atenção nesse versículo. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6. Mas presta bem atenção. Quando termina a oração do Pai Nosso, esse último versículo, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, nos 2 versículos seguintes, ele volta a falar sobre o perdão. Cara, parece que está até ligado na oração, mas não está. Mas ele continua. Por quê? Se vós perdoares as ofensas dos homens, o meu Pai também vos perdoará. Porém, se não perdoares a ofensa dos homens, o meu Pai também não perdoará. Olha que coisa forte essa palavra. Não sei se você já prestou atenção. Depois da oração do Pai Nosso, Jesus, ele ainda dá atenção em 2 versículos, né? Na verdade, por um momento, ele fala ainda sobre o perdão. E é isso que eu quero resumir nessa noite e falar para você, né? Por quê? Perdão é um mandamento. Porque eu posso falar aqui rapidinho sobre, né, a questão de você pedir perdão, o ativo, e de você perdoar como passivo. Mas como é isso, Bento? Mas eu quero, como eu falei aqui, eu não vou medir palavras para falar. Hoje, assim como eu era, sabe? Desculpa, mas tem muita gente enganada. Quando eu falei de Mateus 5, 6, 7, que parece que o Sermão da Montanha é um outro nível, né, que Jesus coloca, né? Uma coisa assim, cara, esse evangelho aqui é loucura. Mas é isso mesmo, porque o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. Então, quer viver um evangelho genuíno? Viva Mateus 5, 6 e 7. E ali Jesus fala sobre perdão, fala sobre perdoar. E eu quero te falar, por exemplo, tem muita gente que se baseia, né, por exemplo, em 2 Coríntios 5:17, fala assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu era assim. Lá anos atrás, eu procurei meu pastor e falei assim, não, Franco, é o seguinte, cara, eu já pedi perdão a Deus disso aqui tudo, sabe? Já pedi perdão a Deus e acabou. E eu quero te dizer uma coisa, você que pensa assim, nessa noite. Claro que a gente tem que buscar o Senhor. Ele nos perdoa. Ele é um Deus perdoador. Mas se você pecou contra alguém, você deve ir até essa pessoa e pedir perdão. Se humilhar. Deixar de ser soberbo, descer e se humilhar. Pedir perdão. Eu pensava exatamente assim. Até porque eu estava devendo muito. Eu devia muito às pessoas, à minha família, à minha esposa, eu devia. E não adianta, um dia eu procurei meu pastor, eu falei, não, Franco, mas eu já andei nesse caminho, já fiz isso, mas pô, já pedi perdão a Deus. E o Franco disse, mas vem cá, mas você já pediu perdão a essa pessoa a quem você deve? Eu falei, não, então você está preso, cara. Porque é isso que faz aquela pessoa que não pede perdão, ela fica presa naquele pecado. Ela fica em dívida com aquela pessoa em que ela ofendeu, que muitas vezes ela defraudou, entendeu? Ela
Pede perdão. Deus, claro que Deus te perdoa, mas existe uma dívida. A Bíblia fala em 1 João 1,7, fala assim, ó, se andarmos na luz, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se existe uma dívida aqui na terra, ela precisa ser paga. E o Franco, ele me falava assim, ó, Bento, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você fosse um ladrão. Um ladrão, né? Um ladrão. E no sábado você roubou uma padaria e você roubou R$ 500 nessa padaria. Foi lá, assaltou, roubou R$ 500. Mas no domingo você foi convidado, você foi numa igreja, numa reunião. E ali, cara, o Espírito Santo falou contigo, cara, você foi cheio, o Espírito Santo te convenceu, sabe, de que você precisava mudar de vida. E você foi lá na frente, você recebeu Jesus, confessou, cara, e foi assim, sabe, você se ajoelhou, pediu perdão a Deus. E Deus na hora ali, cara, ele te perdoou. Mas aí você chegou em casa, naquela noite. E você chegou e olhou para a tua mesa e você viu aqueles R$ 500 que você, num dia anterior, você roubou da padaria. O que você deve fazer? E eu falei assim, bom, eu tenho que pegar e eu tenho que devolver. Eu tenho que ir lá na padaria, pedir perdão. Pô, mas você pode ser preso. Mas e aí? E aí? Sabe? Se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Porque é melhor você entrar no reino dos céus cego de um olho do que você ir para o inferno. Eu falei, caramba, cara, sabe? E o evangelho do reino é isso, sabe? Hoje, muitas pessoas enfermas, pessoas em cadeias intermináveis, às vezes por semanas, por meses, por anos, sabe? Por anos, porque ainda possuem uma vida oculta, sabe? Ainda possuem uma vida que você olha assim, pô, por que essas coisas não acontecem comigo? Por que as coisas não andam, sabe, na minha vida? Para pensar. Pede o Espírito Santo para mostrar, cara. Lembra-te de onde caíste, te arrepende e volta à prática do primeiro amor. Confessa, cara. Confessa teu pecado, seja quem for. Sabe? Confessa sim a Deus, confessa ao teu pastor, confessa, claro, as pessoas que você sabe que você pode confiar, mas confessa aquelas pessoas que você deve, cara. Que você deve. E o Espírito Santo, ele te convence porque ele fala contigo. Então essa é a primeira parte, sabe, do perdão que eu queria falar. Se você está devendo, querido, paga. Paga. Eu estou falando isso porque eu sou de carteirinha, eu posso falar isso, sabe? Porque não existe outro caminho, cara. Não existe um caminho, sabe, de um verdadeiro evangelho se você não passar por esse caminho. É um caminho de morte, sim, cara. É um caminho de renúncia, é um caminho de humilhação. Mas é um caminho da vontade de Deus para a tua vida. E a outra parte é a parte passiva. É a parte, na verdade, da pessoa que precisa perdoar. Isso, Bento, isso é difícil. É verdade, muitas vezes é difícil. Mas vou te falar uma coisa. Muitas pessoas hoje, por causa dessa palavra depressão, não estou em depressão. E quando você vai ver, na verdade, é falta de perdão. Falta de perdoar, sabe, às vezes o cônjuge, falta de perdoar os pais, falta de perdoar, às vezes, uma pessoa que te fez mal, que te ofendeu, que te humilhou, sabe? Que te maltratou, que te feriu, que te traiu. Mas Deus te chama para perdoar. E, como eu disse, no final da oração do Pai Nosso, Jesus ainda deixa 2 versículos ligados ali. E justamente falando isso, porque se perdoardes, o Pai que está no céu vai te perdoar. Mas se não perdoardes aos homens, também não será perdoado. Lembra daquela mulher? Olha que exemplo lindo, né, que nós temos do próprio Jesus. Ele falou assim, ó, os homens tinham até direito, cara, de apedrejar aquela mulher, porque era uma mulher adúltera. E naquele tempo era lei, sabe? Era lei apedrejar. A pessoa ser apedrejada por adultério. Mas Jesus, né, naquela sabedoria toda, aquela compaixão, aquele amor, assim, aqui não tem pecado, cara, que atire a primeira pedra. Sabe? E Jesus, ele tinha o poder de perdoar os pecados. Mas tem muitas pessoas hoje, sabe, carregando cadeias intermináveis. Olha, eu quero terminar aqui. Eu conheci uma senhora e ela estava em cima de um leito.
como eu falei, eu não estou trazendo essa palavra para trazer peso nenhum sobre a tua vida, sabe? Mas eu quero que você reflita de verdade. Essa senhora estava em cima de um leito, sabe? Numa cama, num hospital. Os pastores estiveram lá para visitá-la, né? A gente foi lá para orar por ela. E no meio assim da oração, sabe? O Espírito Santo ele foi muito claro com um dos pastores e falou assim, olha, o problema dela, ela só está em cima dessa cama porque ela não perdoa. Falta de perdão. E o pastor, com muita ousadia, chegou para ela e falou assim, olha, o Espírito Santo me falou isso. E ela, essa senhora falou para ele assim, olha, isso é verdade. É verdade. Eu sei porque eu não consigo perdoar, porque me fez mal, sabe? Me fez mal, me feriu, me magoou. Eu não consigo perdoar. E ele falou assim, mas a senhora não quer aproveitar agora e liberar o perdão, sabe? Liberar esse sentimento, sair dessa cadeia que tem aprisionado a senhora em cima dessa cama? E ela simplesmente falou assim, não, eu não perdoo. Passou uma semana e infelizmente essa senhora partiu, né? Eu não sei para onde, mas partiu. Sabe? Então eu queria encerrar essa palavra, sabe? Dizendo para você, te desafiar mesmo, sabe? A viver um evangelho do reino genuíno, sabe? Assim como Jesus ensinou em Mateus 5, 6 e 7, assim como os apóstolos também ensinaram. Você lê a palavra, você vê só coisas espetaculares falando sobre o evangelho. Mas eu queria te desafiar nessa noite, sabe? Avalie o teu coração, olha para o teu coração, sabe? Se você está devendo alguém, se você ofendeu alguém, defraudou alguém, se você, sabe, trouxe dano a alguma pessoa, cara, meu amado, minha amada, se humilha. Cara, você não tem noção, sabe, do segredo disso, sabe, de você ir lá e pedir perdão, de você ser livre das cadeias que estão sobre a sua vida, elas se romperem, cara. E se você está do outro lado, a minha palavra para você não é outra, cara. Eu sei que tem coisa assim que vocês, cara, isso é muito difícil perdoar, sabe? O que essa pessoa fez é muito difícil, e é muito difícil mesmo, mas em Cristo, tudo é possível. Então perdoa, cara. Perdoa, libera o teu coração, faz o teu coração ressuscitar de novo, viver uma vida em Cristo, sai dessa depressão, sai desse quarto, perdoa, libera perdão em nome de Jesus, tá joia, queridos? Hoje foi o meu maior vídeo, se estendeu a beça, mas eu não podia deixar de falar isso, porque já tem uns 2 ou 3 dias que o Espírito Santo tem me incomodado a falar sobre isso, sobre essa cadeia, sabe, que tem assolado milhões de pessoas, e às vezes basta uma atitude nossa, sabe, uma atitude para a gente ser livre disso tudo, tá certo? Então, mais uma vez, compartilhe essa palavra, não guarde ela com você, sabe, a responsabilidade é minha, mas a responsabilidade é sua também. Você que ouviu esse vídeo, você é responsável por compartilhar essa palavra, tá certo? Em nome de Jesus, domingo nós estaremos juntos, mais uma vez com um vídeo, eu não vou estar aqui. Eu vou tirar uma semana de férias, mas vou levar meu celular e a gente vai gravar o vídeo de onde eu vou estar. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.